Ministro Renan Filho não economiza e expõe o mau caratismo dos governadores que não estão nem aí para o seu povo, e se negam a baixar o ICMS dos combustíveis por medo de Lula vencer as eleições. E na tentativa de ser enquadrado no final, Renan dá uma resposta que deixa jornalistas de cara feia. Espia. Os estados devem recusar a proposta do governo para zerar o ICMS dos combustíveis até o fim de maio, com metade das perdas custeadas pela União. Essa é a proposta do governo. Vocês deixam de cobrar e a gente banca metade dessa perda. Semana que vem deve haver uma nova reunião para tentar chegar a um consenso. O governo precisa da ajuda dos estados, o governo federal, então vai voltar a negociar e ver se consegue de alguma maneira que os estados topem abrir mão dessa receita, desde que tenha parte delas ressarcida pelo governo federal. Difícil, né, gente? Ano de eleição. Nós vamos fazer todo o esforço que a gente tem que fazer. Tudo que o governo federal puder fazer, a gente vai fazer. Todo. E também pedir para os governadores. Os governadores, óbvio, poderia fazer uma isenção do ICMS. Poderia fazer para não permitir o aumento. E o governo federal se dispõe a devolver para ele metade da isenção que eles fizerem. Nós vamos pagar metade. Vamos ver se eles vão fazer. Porque nós temos que fazer o sacrifício para tentar evitar que essa guerra do Irã chegue ao prato do feijão com arroz do povo brasileiro. Chega ao café da manhã, chega a merenda das nossas crianças. É esse trabalho que nós temos que fazer. Queria dar um passo atrás, pegar como gancho o que o presidente acabou de falar, sobre a expectativa de que os governadores colaborem na questão do ICMS. Já houve uma primeira rodada de negociações, os governadores não toparam, há uma perda para os... Então, o governo fez essa contraproposta de arcar com metade das perdas e o presidente na expectativa de que eles topem. Na minha avaliação, é um cenário difícil por causa de eleição. E tem governador que é de oposição que não vai estar querendo colaborar muito com o governo federal, porque acha que a conta do aumento dos preços dos combustíveis é a inflação, juros, política econômica, governo federal. Qual a expectativa do senhor em relação a isso? Eu acho que é muito importante o posicionamento do presidente Lula, porque primeiro ele demonstra que está preocupado com a situação, preocupação com as pessoas, com o povo brasileiro. Depois disso, obviamente, é necessário que existam preocupações fiscais, com o caixa dos estados, mas o que o presidente está preocupado é com o preço da comida das pessoas. E o fato desse problema é a guerra. O que a gente precisa defender é a paz. O setor produtivo brasileiro, quando veio o tarifaço e afetou diretamente as exportações, significa venda menor, eles se posicionaram contrariamente, enfrentaram, estiveram ao lado do governo. Nesse momento agora, o setor produtivo precisa fazer a mesma coisa, porque por mais que não seja diretamente na conta deles, a conta chegará. E o fato é que o mundo não aguenta petróleo a $115 por muito tempo. E olha que o Brasil, Júlia e Ana, é um dos países mais preparados do mundo para enfrentar essa crise. Por quê? Nós somos um dos poucos autossuficientes em produção de óleo bruto. Um dos poucos do mundo. Então, assim, quando o presidente manifesta essa preocupação, a necessidade do espírito colaborativo, porque a gente vive numa federação, numa república federativa. Não é apenas o governo federal. Tem os governos estaduais, tem os governos municipais e todos precisam colaborar nesse momento. Obviamente, as condições fiscais dos estados também são limitadores. Por isso, o presidente, diferentemente do governo passado, quando eu tinha sido governador e estava deixando ali o governo passado aprovou uma medida no Congresso Nacional limitando a cobrança de imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que é um imposto estadual, eminentemente estadual. Então isso é uma coisa equivocada, incorreta, sem negociação, no atropelo. O que o presidente está fazendo agora é demonstrando que ele tem preocupação e que essa preocupação precisa ser compartilhada, mas ele não está impondo aos estados, tanto que ele está negociando, mesmo aqueles que colocaram o bonezinho do MAGA, o Make America Great Again, nesse momento agora, cadê as vozes deles? Eles defendem a invasão, a ocupação, são contra o uso da diplomacia internacional ou são a favor desse tipo de política internacional? Porque o que a gente está observando é que isso traz dificuldades para todos os países, inclusive para os Estados Unidos. Houve sim já um reajuste da própria Petrobras e a gente está ouvindo grupos de postos de gasolina falarem que está mais difícil comprar especialmente o diesel. Eu queria que o senhor estabelecesse para a gente o que realmente é dificuldade hoje. A Petrobras produzindo mais, está tentando focar a informação que a gente tem na região centro-oeste por conta da distribuição da safra, mas o que realmente é um preço que subiu e o que parece ser especulação, porque a gente tem ouvido até do presidente
e outros integrantes do governo, que há quem esteja se aproveitando, né, do momento da guerra para lucrar mais. O que é uma coisa e o que é outra? Eu não vejo com facilidade a especulação esconder óleo diesel. E não vejo como correto que distribuidores de óleo diesel queiram se apropriar do imposto federal que foi retirado para ganhar margem. Isso não tem sentido. Isso é a privatização do tributo. Isso é uma coisa sem nenhuma lógica econômica. De maneira que a gente precisa fiscalizar e garantir que o óleo chegue em todas as localidades, o óleo diesel. E é importante que a gente compreenda que o Brasil está mais preparado do que outros países para enfrentar essa crise, porque a gente tem um nível de produção grande. Quem exporta óleo bruto tem menos dificuldade de... Opa, perdemos ele, Ana. A gente vai falar com ele já, a gente espera, né, Júlia, mas ele não estava respondendo exatamente o que é uma coisa e o que é outra, porque fica um limbo. É claro que o governo tem dificuldade de identificar, o ministro, o senhor está aí, já aproveita e passa a palavra. Explica pra gente o que realmente é um reajuste que as pessoas têm que se preocupar e o que está sendo setores se aproveitando do momento. É exatamente isso que você falou, Ana. Quando você perguntou, você mesma colocou a resposta. O governo federal tirou o imposto federal sobre o óleo diesel para reduzir o preço, reduzir o impacto do crescimento do preço internacional do petróleo nas bombas. Só que o que acontece com a distribuição? Muita gente, na especulação e no momento da guerra, aumenta o preço mesmo o governo tendo retirado o tributo. Então isso não tem sentido no momento, porque isso obviamente não pode ser permitido. Isso seria a privatização do imposto, seria a arrecadação por parte do empresário daquele imposto que antes era do governo. Isso que o governo está combatendo com fiscalização, acompanhando as distribuidoras de combustível. Então, assim, o Brasil está mais preparado do que a média internacional para enfrentar essa crise. Não haverá desabastecimento, mas haverá o enfrentamento a quem quer lucrar mais e se aproveitar desse momento. É isso que o governo está fazendo, foi isso que o presidente disse, e retirar os impostos federais foi o exemplo que o presidente deu, demonstrando que todos podem fazer um esforço, inclusive os estados brasileiros, se quiserem reduzir para o cidadão o preço do óleo diesel.